Continuar orando nesse clima, nessa atmosfera. Em nome de Jesus, Paizinho querido e amado, nessa noite iremos falar de fé. Iremos falar de uma mulher que teve um passo de fé. E se você está desanimado nessa noite, se você está... Muitas das vezes a gente fica desanimado, muitas das vezes achamos que a nossa fé não tem sido suficiente. Que o Senhor possa estar renovando a nossa fé nessa noite. Vamos orar? Paizinho querido e amado, em nome de Jesus, toma, Senhor, neste momento, essa noite, cada uma das minhas irmãs. Espírito Santo de Deus, toma os nossos corações, toma nossas mentes, renova, Senhor, a nossa fé, ó Pai, em nome de Jesus. Toma-nos em Tuas mãos neste momento, que os nossos corações estejam sensíveis ao agir do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha ser ministrada no nosso coração. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, pois estamos aqui para adorar o Teu santo nome, estamos aqui para aprender da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E a palavra de hoje está em Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. O tema da nossa mensagem hoje é a fé de Raabe. Amém? Diz assim: E Josué, o filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e encontraram a casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que essa noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e o escondeu. E disse assim: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela os havia levado ao telhado da casa e os escondido nos caules de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os vaus. E logo que se foram, o que se perseguiram, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado. E ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, aos quais destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração. Nem restou mais coragem em qualquer dos homens por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus, Ele é o Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso, então, rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vós demonstrais bondade, que vós também demonstrarei bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro. E eu vos conservareis vivo, o meu pai e a minha mãe, e os meus irmãos e as minhas irmãs, e tudo o que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens lhe responderam: A nossa vida pela sua vida, se vós não falardes deste nosso negócio, e assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra, agiremos com bondade e verdade para contigo. Então ela desceu por uma corda através da janela,
pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide vós para o monte, para que os perseguidores não os encontrem, e lá vos escondeis por 3 dias, até que tenha retornado os perseguidores, e depois disso podereis seguir o vosso caminho. E os homens lhe disseram: Nós seremos inocentes deste juramento que tu nos fizeste jurar. Eis que quando adentrarmos a terra, tu atarás essa corda de fio escarlate na janela, pelo qual tu nos descestes, e trarás o teu pai e a tua mãe, os teus irmãos e toda a casa do teu pai para a tua morada. E assim será que quem quer sair das portas da sua casa para a rua, o seu sangue estará sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, e todo aquele que estiver contigo na casa, seu sangue estará sobre a nossa cabeça, se qualquer mão se lançar sobre ele. E acaso tu fales deste nosso negócio, então estaremos desobrigados do juramento que tu nos fizeste jurar. E ela disse: Conforme as vossas palavras, assim o seja. E eles os enviou. E eles partiram, e ela atuou a corda escarlate na janela. Amém? Eu creio que a maioria de vocês já viu sobre a história de Raabe em Josué. E ela era uma prostituta, e os homens, os 2 espias que Josué havia mandado para olhar a terra, espiar Jericó, foi justamente na casa dela. E uma das primeiras vezes que eu li, eu achei impressionante o ato de fé dessa mulher. Porque ela tinha tudo para ser uma mulher amargurada, ela tinha tudo para ser uma mulher sem esperança. O boato de que o pessoal de Israel chegaria em Jericó já estava correndo em toda a cidade. E por ela ser uma prostituta, ela tinha acesso a muitos oficiais do rei. E com certeza, ali nos seus momentos ali de bebedice, tudo mais, conversava sobre o que estava acontecendo. E ela teve um ato de fé para salvar a sua família e também a vida dela. Ela tem uma outra versão que diz que ela usou de misericórdia para com os espias. E realmente ela usou de misericórdia para aqueles espias. Porque ela, ao abrigar eles ali, ela estava correndo um sério risco de vida. Não somente ela, mas como toda a sua família. E às vezes a gente passa por circunstância que a gente pensa: mas eu não vejo mais saída para isso, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Muitas das vezes vem acusações, vem coisas em nossa mente, que a gente fica assim: eu não sou digno, eu não mereço. E ela escolheu confiar. Ela só ouviu falar de Deus. Ela não conhecia Deus. E ela aproveitou aquela chance ali, como a Geise falou na abertura do culto, sobre fé. E ela teve fé, porque ela queria principalmente salvar a família dela. Então ela teve fé que a cidade que ela morava não ia barrar a ação que Deus tinha para fazer ali naquele lugar. E a parte B do versículo 10, eu acho que é uma parte linda. Porque, primeiro ela fala da misericórdia, porque eles tinham ouvido falar que quando eles saíram do Egito, que o mar vermelho tinha sido aberto, e que eles já tinham destruído outras cidades. E ela, na parte B do versículo 11, eu acho lindo que ela fala assim: Portanto, Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus e embaixo da terra. Eu acho lindo esse versículo, dela declarar isso, dela simplesmente de ouvir falar, E, naquela época não era como hoje, que a gente evangelizava e tudo mais. Ela pensa as coisas que poderia chegar ali: nossa, um tal Deus fez isso, e ela morava numa cidade onde tinha vários deuses, e ela escolheu confiar no Senhor. E em todos os momentos de aflições, angústias, será que confiamos plenamente em Deus? Será que lançamos diante dele todas as nossas aflições? Todos nós passamos por lutas. Todas nós passamos por aflições. Tem dias que estamos mais firmes, tem dias que estamos assim,
só pela misericórdia de Deus mesmo. Mas nesses dias que nós estamos somente pela misericórdia de Deus, nós confiamos, nós entregamos a nossa fé totalmente ao Senhor, nós pedimos Ele revestimento, força, sabedoria, renovo. Nós, como mulheres, temos muitos afazeres. Todas nós aqui temos as nossas obrigações. As que são casadas, as que não são, têm faculdade, têm trabalho, têm tudo. E muitas das vezes, todas essas nossos afazeres, essas nossas distrações, acabam abalando a nossa fé se não estarmos vigiando, se não estarmos com nossos corações no Senhor. E será que ainda temos parte em nossos corações a qual não deixamos Deus fazer a diferença por medo ou receio de nos entregarmos totalmente a esse Deus que cura, transforma, restaura? Será que ainda tem áreas no nosso coração que a gente, não, Deus, eu ainda não estou preparada para te entregar isso. Eu ainda não estou preparada para entregar essa reserva. Eu não estou preparada para dar mais esse passo de fé. Porque a nossa caminhada com Deus, ela é uma caminhada de renúncias. Mas muitas das vezes a gente vê as renúncias como algo negativo. Acha que a gente vai ser privado das coisas, e não é. E nós, como mulheres escolhidas de Deus, nós temos que fazer a diferença onde chegamos. Mas para isso nós temos que estar com a nossa fé renovada em Deus, renovada em Cristo Jesus. Porque todo lugar que a gente coloca os nossos pés, a gente tem a chance de fazer a diferença. Na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos. Eu estava até vendo um rapaz cristão falando que nós, crentes, temos que ser as pessoas mais legais, mais alto astral possível. Não é que nós não passamos por situações difíceis. Não é que nós não passamos por circunstâncias difíceis. Mas nós temos um Deus que restaura. Por mais que esteja doendo, eu não sei se acontece com vocês, mas os momentos que eu estou mais triste, que eu estou mais vulnerável, é os momentos que Deus mais coloca pessoas pedindo oração ou pedindo um conselho. E às vezes eu falo, Deus, hoje eu não queria falar nada, hoje eu queria só ficar quietinha. Mas é nesses momentos que Deus está testando ali a sua fé. Então nós, como mulheres cristãs, temos que fazer a diferença. É dar um sorriso. A diferença é onde trabalhamos, com a nossa palavra, com nossas palavras, com nossas atitudes. Não é fácil, mas a gente tem que pedir ao Senhor para nos capacitar. E olha o contexto que essa mulher vivia. Ela fez esse compromisso com os espias e ela teve que confiar. Ela teve que confiar naquele juramento. Mas naquele tempo a palavra tinha muita segurança. Bastava uma palavra, não precisava de um papel. Hoje em dia não. A gente muitas das vezes não pode confiar na palavra das pessoas. E ela passou por momentos de angústia, com certeza. Ela deve que passava na cabeça dela, será que é hoje que eles vão invadir? Porque eles foram embora e ela ficou lá. Eles não falou, vai ser tal dia, tal horário que Deus mandou a gente invadir a cidade. Não, ela teve que confiar. Ela não podia falar com nenhuma amiga. Ela não podia abrir o coração dela para ninguém para falar. Ela tinha que ficar ali calada, com a sua família, vivendo a vida dela normalmente. Porque com certeza, depois da passagem deles na casa dela, não foi mais igual. Com certeza deve que tinha algum guarda vigiando, para saber se não ia aparecer novamente. E ela ficou aguardando a volta dos hebreus para tornarem a cidade. E ela tinha feito, o compromisso de colocar aquele cordão vermelho e escarlate na sua janela. E chega o momento da batalha, que é lá em Josué 6, a partir do versículo 22. Que diz assim: entretanto, Josué havia dito aos 2 homens que haviam espionado a região: ide à casa da prostituta, e de lá tragam a mulher e tudo o que ela possuir, como lhe jurasses. E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía, e retiraram de lá
toda a sua parentela e deixaram fora do acampamento de Israel. E a cidade e tudo que nela estava queimaram ao fogo. Somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro eles colocaram nos tesouros da casa do Senhor. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa do seu pai, e tudo que ela possuía, e ela habitou em Israel. Pensa a mudança de vida dela. Ela saiu daquela cidade e aquela cidade foi totalmente destruída. Conhecidos, amigos, pessoas próximas foram todos destruídos. E ela foi embora com o povo de Israel para começar uma nova vida. Pensa, o respirar daquela mulher, saber que ela conseguiu salvar a sua família com a ação dela. Qual ação você tem feito positiva para salvar a sua família? Para salvar muitas das vezes o seu marido que não conhece a palavra, para salvar os seus familiares. Qual ação positiva nós temos feito? Muitas das vezes a gente clama tanto e é tão difícil a gente ganhar os nossos familiares, parece que é tão mais difícil. A gente consegue conquistar tantas vidas para Jesus, mas quando chega na nossa família, parece que se torna mais pesado. Mas a gente tem que ter fé. E tem que deixar nas mãos do Senhor. Assim como Ele transformou a vida de Raabe. Porque a transformação na vida dessa mulher foi algo maravilhoso. Ela saiu daquele cenário lá de destruição, onde ela poderia falar que essa cidade mesmo se perca, que todo mundo morra. Eu não sou digna de nada. A vida que eu levo não é digna de nada. Então que eu morra aqui com meus familiares. Mas não. Ela teve uma atitude de fé. E é impressionante como Deus sempre usou as mulheres. E muitas das vezes as mais improváveis. E eu achei linda, assim, a história de Raabe. Eu encantei realmente com a história dela. E com atitude de fé e coragem, ela foi destaque em muitos versículos da Bíblia. O povo de Deus recebeu Raabe e sua família, reconhecendo que ela começaria uma nova vida entre eles. O pessoal acolheu ela. E muitas das vezes, quando a gente dá um passo de fé, muitas das vezes as pessoas não nos acolhem. E muitas das vezes nós não somos a pessoa que acolhe outra pessoa. Muitas das vezes a gente cobra, a gente olha e fala, fulano deveria. Não. Eu aprendi algo, eu aprendi até com meu esposo. Antigamente eu reclamava muito de algumas coisas. Ele falou um dia assim para mim, seja a diferença que você quer ver na outra pessoa. Para de falar que tinha que ser assim, que tinha que ser assado. Faça você. E muitas das vezes, Deus dá sensibilidade, dá revelação ao nosso coração. Ele fala coisas comigo que é diferente de falar com a pastora, que é diferente de falar com a Jéssica, que é diferente de falar com a Natália. Cada uma de nós temos sensibilidades diferentes, temos formas de fazer coisas diferentes. Pensa se todas nós fôssemos iguais, se todas nós fizéssemos tudo igual, não seria uma coisa muito chata? Não é bom que cada uma de nós tem um tempero diferente, cada uma de nós faz, às vezes, um prato diferente? E nós devemos nos ajudar como mulheres, devemos levantar umas às outras, encorajar umas às outras. Com certeza, quando Raabe chegou ali, ela foi encorajada pelo ato que ela teve. Porque foi fundamental a participação dela para mudar o contexto aqui da história. E Deus poderia gerar uma outra situação? Poderia, porque já era promessa que aquela cidade seria do povo. Só que ela foi fundamental. Então, que você possa ter essa palavra mesmo no seu coração, de reconhecer as sensibilidades que Deus te dá. Não é fácil. Às vezes eu fico assim, meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Será que eu tenho que fazer dessa forma mesmo? Só que, igual eu falei, cada uma de nós tem um jeito específico que Deus vai usar. Amém? Glória a Deus, vocês estão entendendo? Não estou muito brava não, né? E ela submeteu a usar a fé e ser transformada. E é isso que devemos fazer a partir deste momento. Sermos tomados de fé em Deus. Mas em todas as áreas. Até naquelas áreas mais difíceis que a gente muitas das vezes fala, Deus é impossível. Nós temos que crer que nós temos um Deus do impossível. Para Ele, todas as coisas é possível.
Então a gente tem que ter fé que Ele vai transformar o nosso coração, mas a gente tem que dar liberdade para Ele fazer. E Raabe, ela foi tão assim privilegiada que ela entrou em Hebreus 11, onde fala que é a galeria dos heróis da fé. Pensa, ela foi uma mulher que entrou lá. Tem um versículo em Hebreus 11 falando para ela, que fala assim: também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Hebreus 11, 31. Pela fé dela. E não somente ela entrou na galeria dos heróis da fé, como ela participou da genealogia de Jesus. Pensa a mudança dela, porque ela foi lá para o povo de Israel, teve sua vida transformada e ela casou com um de Israel, ela casou com Salmão. E ela teve a sua vida transformada. Pensa a transformação linda que Deus faz na vida de uma pessoa. E ela só ouviu falar de Jesus. E hoje nós sabemos, ouviu falar de Deus. E hoje nós sabemos quem é Deus, sabemos quem é Jesus. E muitas das vezes o nosso coração fica endurecido. E muitas das vezes a gente não deixa Ele trabalhar 100%. A começar de mim, irmãs, porque essa palavra falou muito ao meu coração. A começar de mim, porque a gente fica limitando Deus. A gente acha que tem áreas que Deus não vai fazer. E Ele faz em todas as áreas. Mas Ele precisa do nosso passo de fé. Ele precisa da nossa confiança, da nossa coragem, para que Ele possa fazer com confiança e coragem no Senhor, pois é Ele quem nos capacita. Se não for por Ele, nós não estamos aqui. Se não fosse pela misericórdia e graça de Deus sobre a minha vida, eu não estaria aqui hoje. A minha amiga Jéssica está aqui. Ela é uma testemunha viva do que eu já fiz lá atrás. Ela mesmo fala para mim que é pela misericórdia e graça de Deus. Entendeu? Assim como Ele fez com Raabe, Ele faz com a minha vida e Ele faz com a vida de vocês, de todas nós. Só precisamos ter um passo de fé. Amém? Vamos ficar em pé para concluir? E eu gostaria de finalizar com uma frase para nós. Fé e ousadia é o que falta para conquistarmos coisas em Deus. E que a partir dessa noite você peça para o Senhor fé, ousadia, mas ousadia de verdade. Quando precisar calar, se cale. Quando precisar falar, fale, mas com sabedoria do Senhor. Peça ajuda a Ele. Tantas mulheres na Bíblia aqui que Deus fala, tantas mulheres de Deus, que sabia falar nos momentos exatos. Às vezes as pessoas falam, a Bíblia é muito machista. Não é não. As mulheres que estão aqui fizeram diferença. Você poderia ficar a noite inteira aqui falando de mulheres que Deus usou para fazer a diferença. Mulheres que estavam disponíveis. Amém? Então que nós tenhamos essa ousadia e essa coragem em nome de Jesus.